Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu, o meu, nosso programa de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Hoje é um tema que está bem presente nas mídias e um tema polêmico, a chamada redução da maioridade penal. Sobre essa temática, nós conversamos hoje, acolhemos a doutora Márcia Andrade Gomes, é juíza de Direito da Vara de Infância e Juventude, Família Nexus, da comarca de Umuarama. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Sei que sua agenda é muito cheia, muito extensa, mas obrigado por estar conosco aqui neste momento, trocando algumas ideias, mas acima de tudo nos orientando sobre essa temática fundamental de discussão na sociedade no momento. Obrigado pela sua presença. Não por isso, o prazer é meu. Doutora, quando falamos hoje na discussão recente de redução da maioridade penal, o que está em jogo nessa discussão? Nessa discussão está em jogo reduzir a maioridade penal, que hoje está fixada em 18 anos, para 16 anos, e algumas correntes falam até em 14 anos de idade, para que o adolescente nessa idade, a partir dos 14 ou dos 16, possa responder como um maior responderia pelos seus atos infracionais, digamos assim, pelas infrações que cometer. E daí ele não será submetido a uma política de socioeducação, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente propõe. Ele será submetido ao Código Penal, ao sistema penitenciário e carcerário comum no Brasil. Para eu entender um pouco, doutor, eu na área de direito, infelizmente, eu sou totalmente leigo. Pois Hoje, não. como é que a lei atua diante de um menor que, digamos assim, está em conflito com a lei, né? Qual que é a postura da lei diante de um menino de 14 anos que cometeu um crime? O que a lei prevê? A lei prevê a imposição de medidas socioeducativas, que vai desde a advertência, que é a medida mais branda, né? A obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, e o regime de semi-liberdade, e por fim a internação, que equivale à prisão do maior de idade. Mas essa internação, que é o último recurso, né, da Isso. lei, ela dura até os 18 anos, a maioridade? Como funciona isso? Ela é prevista pelo Estatuto por um período de no máximo 3 anos e pode ser aplicada à pessoa até os 21 anos, Até os 21 anos. se o ato foi cometido durante a menoridade. Então, por exemplo, cometeu com 17 anos e 11 meses. Se for um ato infracional, como por exemplo homicídio ou qualquer ato infracional em que haja violência contra a pessoa ou grave ameaça. A grave ameaça no direito é considerado o emprego de arma de fogo. Arma de fogo, arma branca não. Arma de fogo. Arma branca também. Também. Mas basicamente a arma de fogo que é mais comum, né? Mais, pelo poder mais intimidativo e tudo mais. Então, nesse caso, é autorizada a medida socioeducativa de internação, que é uma medida excepcional, porque, muito embora ela, por ser uma medida restritiva de liberdade. O adolescente fica nas unidades de socioeducação, com a sua liberdade cerceada, ele não pode sair dali, ele estuda ali, tem os professores do CEBEJ, eles lecionam para eles lá, eles têm todo um atendimento ali e são visitados, normalmente são mantidos em unidades de socioeducação próximos da família, a não ser no caso de indisciplina ou qualquer outra medida disciplinar aplicada, onde eles são transferidos para unidades mais distantes, no caso de mau comportamento, coisas do gênero. Há diferenças gritantes dessas unidades socioeducativas com as prisões para os maiores de idade ou não? Existe. Existe? Com certeza. Uma diferença, assim, excepcional. Mesmo porque a finalidade da internação e das unidades de socioeducação é
realmente ressocializar o adolescente, né? Fazer com que ele reflita sobre as suas condutas, fazer com que ele avalie que aquele tipo de atitude não é a ideal e buscar incutir nele valores que a família deveria ter incutido, como o respeito, o limite, essas questões. Então tem um caráter pedagógico. A medida socioeducativa, ela tem um caráter pedagógico, por isso que se chama socioeducativa. Ela visa preparar aquele adolescente para que ele possa ser reinserido na sociedade com outros valores, com outra mentalidade e assim ter uma mudança de postura de vida. A senhora disse uma coisa que me chamou muita atenção no seu argumento, Sim. doutora. A senhora disse que a função de uma unidade socioeducativa é inserir e trabalhar alguns valores que a família deveria ter trabalhado. Essa discussão, então, da redução da maioridade penal não é apenas uma situação que nós, sociedade, outorgamos ao Estado o fato de decidir. A gente também tem parcela de responsabilidade nisso. Com toda certeza, com toda certeza. Tanto que, o que acontece? O que nós vemos na prática é que, normalmente, as pessoas, de um modo geral, elas tendem sempre a procurar um responsável. Então, quando se fala... Terceiriza para alguém alguma coisa. Exatamente. Né? Quando se fala em aumento da criminalidade, aumento da violência urbana, então se atribui muito disso aos adolescentes. Então se diz, não, a violência subiu, aumentou, os índices são alarmantes, porque os adolescentes passaram a cometer muito mais atos infracionais. Atos infracionais é o nome de crime cometido pelo adolescente. O maior de idade comete crime. O menor de idade comete ato infracional. Tá? Então, essa é a nomenclatura do Estatuto. Né? Então, não dá para a gente simplesmente dizer, ó, o adolescente está cometendo ato infracional, né? A gente também tem parcela de culpa e responsabilidade nisso. Total. Sabe o que a gente que lida nessa questão, eu aqui em Umuarama sou juíza nessa área há 10 anos já, vou completar esse ano, 10 anos nessa área e 20 anos trabalhando com isso também nessa área. O que a gente observa é que os adolescentes que nos chegam, a sensação que nós temos é que eles são todos irmãos, porque a história de vida deles é sempre a mesma. Normalmente pararam de estudar na 5ª série, porque começaram a trabalhar para ajudar a família, se envolveram com droga, se iniciaram no uso de droga e etc. As famílias são omissas, negligentes, praticam contra eles todo tipo de violência, omissão e negligência e deixam eles assim sem limites, não passam esses valores éticos, sociais e morais que normalmente é a finalidade da família. Então, a educação, segundo a Constituição Federal e segundo o ECA, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro essa obrigação é da família. Em segundo lugar, é da sociedade. E em terceiro lugar é que entra o Estado. E essa discussão parece que joga para o Estado a primeira função. Exatamente. Então, é muito fácil falar, não, vamos reduzir a maioridade penal e tal. Alguns, como eu disse, propõem 16 anos, hoje está fixado em 18 anos, desde 1940 é fixado em 18 anos. Alguns falam em reduzir para 16, outros até falam em 14 anos, né? E daí o que eles argumentam é isso, que a culpa, entre aspas, do aumento da violência está sobre os ombros dos adolescentes. Os adolescentes passaram a cometer mais atos infracionais e isso elevou os índices de violência. Mas só para você ter uma ideia, como a realidade não é bem assim, eu lhe digo, por exemplo, a nossa unidade de socioeducação aqui de Umuarama, ela tem capacidade para 20 adolescentes. Nós temos atualmente 26 adolescentes internados. E desses 26,
temos aí pelo menos uns 5, 6 que são de outras comarcas, não são da comarca de Umuarama. Agora vamos para a cadeia pública local, que tem uma capacidade de 64 pessoas. E normalmente, eu não sei atualmente, por conta da penitenciária de Cruzeiro do Oeste, se ainda mantém os níveis anteriores, mas normalmente trabalha ali numa capacidade de 200 pessoas detidas, não é? E veja a diferença, a desproporção, considerando uma comarca que teoricamente tem em torno de 120 mil habitantes. Doutora, nós vamos para um intervalo. A gente não. volta conversando algumas questões que são interessantíssimas, polêmicas, para a gente poder trazer justamente essa ideia de focar em temas que nos façam crescer na compreensão da sociedade, do direito e das leis. Doutora Márcia, no bloco anterior nós jogamos algumas ideias sobre essa proposta de redução e percebemos o seguinte: não é apenas transferir para o Estado uma responsabilidade que também é nossa. Só que a gente ouve algum argumento que eu já ouvi várias vezes por aí, as pessoas dizendo assim, olha, se o adolescente com 16 anos pode escolher presidente, deputado, senador, prefeito, por que também não pode assumir a responsabilidade de um crime? Como é que a gente pode discutir esses dois argumentos nessa situação? Bom, eu iniciaria dizendo que o voto para o adolescente de 16 anos, entre 16 e 18 anos, é facultativo. Então, esse é um argumento. Simplesmente, esse foi uma forma de conceder ao adolescente uma oportunidade de começar a exercer a sua cidadania. Mas é um tema bastante polêmico quando houve essa oportunidade para que os adolescentes votassem, porque eles não podem cometer os crimes eleitorais. Então, se um adolescente é usado por um maior para cometer um crime eleitoral, ele vai responder por ato infracional, cujas medidas são muito mais brandas do que as penas previstas pelo próprio Código Eleitoral e pela legislação eleitoral. Esses argumentos são falhos, né? Porque são muito inconsistentes. Confrontam direitos com penalidades, né? Com certeza, com certeza. Então, eu acho que é importante, porque é uma forma de se ir atribuindo ao adolescente condições dele já ir tomando adotando algumas responsabilidades, inclusive pela eleição dos seus governantes e tudo mais. O que não deixa de ser algo de suma importância, porque o voto nos assegura aí a situação de termos governantes por 4 anos, quer dizer, é uma coisa que você exercita em segundos e durante 4 anos você vai ser agraciado ou penalizado pela sua opção ali nas urnas. Então, mas o adolescente com 16 não pode dirigir, o adolescente com 16 não pode adotar outras medidas ou praticar outras atitudes, outras ações que o maior de 18 poderia, não é? Então, esse realmente é um argumento. Um outro argumento que eles falam é que o adolescente, que a corrente que defende a redução da maioridade penal, diz que a pessoa com 16 anos já está apta, ou até com 14, nos tempos de hoje, considerando que o Código Penal que impôs a maioridade penal aos 18 anos, que fixou, é de 1940. Então, o que eles argumentam é que o jovem de hoje não é o mesmo jovem de 1940. E que o adolescente hoje, aos 16 anos, ele tem total capacidade de discernimento em relação aos seus atos. Mas isso me parece um tanto quanto relativo, e mesmo porque a própria psicologia, nos seus vários vieses, discute isso de uma forma muito veemente, porque depende muito de cada caso. Tem jovem que amadurece mais precocemente, é mais responsável, já é uma tendência de caráter, de personalidade, de próprio temperamento, ou da maneira como foi criado,
cuidado, as responsabilidades que lhe foram impostas desde muito jovem e tudo mais. Outras famílias não, outras famílias são totalmente omissas, negligentes, não passam esses valores, não instruem, não orientam. Isso reflete na escola. A gente vê hoje, por exemplo, os professores, a dificuldade que tem em conduzir os seus alunos, principalmente nas escolas públicas, que absorve pessoas de todos os níveis sociais e normalmente de classes inferiores, e que é onde normalmente ocorre essa questão da negligência e da omissão da família. Até para a psicologia usa um termo de um fenômeno atual, né? O chamado adultocente, né? Exatamente. É a pessoa lá com seus 30, 35 anos que ainda tem vida de adolescente, mora com os pais, não tomou decisões na vida, curte a vida nas baladas, etc., sem responsabilidades, né? Talvez hoje seja muito mais complexo ser jovem do que 1940, né, para analisar a questão da moralidade penal. Né? Com certeza, porque o que a gente observa como que uma pessoa, né, na verdade a menoridade termina aos 18 anos, hoje pelo Código Civil. Como que uma pessoa com 18 anos, ela pode ser considerada uma pessoa independente? Ela está acabando de ingressar no sistema universitário, se passar logo que conclui o ensino médio. Ela depende economicamente dos pais, ela mora com os pais, depende financeiramente para tudo. Como é que ela vai poder se dizer independente? É impossível isso. Então, eu não sou muito favorável a esses posicionamentos de reduzir a maioridade, nem a civil para 18 anos não era favorável, e muito menos sou em relação à redução da maioridade penal para 16 anos. Não seria, ou doutora, para 14. Um tiro no pé a gente reduzir isso? Não? É afirmar para a gente mesmo, olha, a gente não tem competência para formar gente qualificada e madura para viver. Seria isso ou não? Com certeza, porque é aquilo que eu lhe disse. Inicialmente, na formação de uma pessoa, a responsabilidade é conferida à família. Num segundo momento, à sociedade, e num terceiro momento, ao Estado. Quando a família falha, entra a sociedade. Se a sociedade falha, entra o Estado. Então, com tudo aquilo que a Constituição prevê de direitos que os adolescentes, que as crianças e adolescentes têm, com tudo aquilo que o próprio Estatuto prevê em relação também a esses mesmos direitos. E se isso tudo fosse efetivado de uma forma plena, nós certamente teríamos bem menos adolescentes em conflito com a lei. Nós teríamos bem menos. Por quê? Porque o Estado supriria a omissão da sociedade e, em últimas consequências, da própria família. Mas não é o que acontece. Aí, quando há essa omissão por parte do poder público em prestar aquilo que, num terceiro momento, é chamado a fazer e não faz, aí simplesmente eles transferem, olha, não está funcionando. Não está funcionando por quê? Porque nunca foi implementado da maneira como deveria ser. Então, vamos reduzir a menoridade penal, a maioridade penal, porque isso vai fazer com que os adolescentes percam a sensação de impunidade. A gente percebe que, de fato, muitos têm essa sensação. Só que quando eles são processados e vêm diante da gente, ali nas apresentações, que equivale ao interrogatório do maior de idade, e nos casos extremos são internados ou submetidos a qualquer outra medida socioeducativa, eles percebem que essa impunidade não é real, que realmente eles respondem pelos seus atos. E é aquilo que eu tenho dito sempre para eles, eu digo sempre, hoje você tem a oportunidade de construir o seu futuro, plantando novas sementes, plantando outras sementes. Se o seu presente não está sendo bom, é porque até hoje você não plantou as sementes certas. Então, nós não temos como mudar o nosso passado nem o nosso presente, mas o nosso futuro nós podemos mudar, mudando a nossa semeadura.
não é? Porque nós certamente colheremos o que plantamos. E eu digo a eles, a gente sabe que você tem uma realidade difícil em função talvez da omissão e da negligência dos seus pais e tudo mais, mas você tem que fazer disso uma alavanca propulsora para você ser uma pessoa melhor, porque você tem potencial, porque você consegue, mas qual é a primeira coisa que fazem? Parar de estudar. Como é que um jovem que vem de uma família humilde vai conseguir chegar em algum lugar se não for através da escola? Não é? A minha mãe era professora e ela costumava nos dizer: a escola é a riqueza do pobre. E é mesmo, porque é a oportunidade que a gente tem, eu também vim de uma família humilde, não graças a Deus, de uma forma que nos faltasse nada, mas também passamos por limitações. Graças a Deus nunca tivemos falta de nada, mas limitações passamos. Mas eu sempre sonhei em alcançar um lugar melhor para que eu pudesse ter um lugar melhor e condições para oferecer para a minha família, para os meus filhos e para os meus pais, tudo aquilo que eles não puderam me proporcionar. Talvez a grande preocupação da sociedade seria, então, focar-se na questão da educação. Exatamente. Doutora Márcia, quais seriam os argumentos pró e contra a redução da maioridade penal que estão pululando por aí nas notícias, né? O que as pessoas têm a dizer a favor e contra essa iniciativa? Bem, os argumentos favoráveis à redução são esses que nós já falamos. Imputam aos adolescentes a crescente violência nos centros urbanos. Esse é um deles. Outros, de que eles já estão aptos a ter discernimento para saberem e terem consciência dos seus próprios atos. Outros, que nos países civilizados, a maioridade penal tem início em idade bem aquém à realidade brasileira, como por exemplo na França, que é 13 anos, na Itália 14, nos países escandinavos 15, né? Na Inglaterra 10, nos Estados Unidos alguns estados de 6 a 12, dependendo, porque eles têm independência para fixar individualmente cada estado a sua realidade. Mas nós não podemos comparar a realidade carcerária de primeiro mundo com a nossa realidade. Seria um argumento interessante se a nossa realidade carcerária fosse do primeiro mundo. Exatamente, e não é o caso. Então, não me parece que esse seja o caminho. E aqueles que são contra, justamente por entenderem que nós não temos essa realidade, que o adolescente muitas vezes é fruto do próprio meio, que a questão é muito mais social do que criminal ou infracional. Que é mais uma questão de orientação. Muitas vezes aquele adolescente, André, nunca recebeu um elogio, nunca recebeu um carinho do pai, da mãe. O pai chega em casa bêbado, às vezes a mãe se prostitui, o pai chega em casa quebrando tudo, batendo, destruindo, quer dizer, não forma naquele ser a sua autoestima. Aquele adolescente cresce num ambiente totalmente desestruturado. Ele é mais consequência de um ambiente do que autor de uma situação. Exatamente, ele é mais vítima de uma situação. Então, para mim, a redução da maioridade penal para 18 anos significa justamente isso, agir não na causa, mas nos efeitos. E nós precisamos ter políticas públicas que atuem nos efeitos, aliás, na causa do problema, e não nos efeitos. A discussão ela deveria ser amplificada. Com certeza. Não apenas a questão de dizer quem pode ou não pode ser Com preso, certeza. mas é o fato de como também nosso sistema carcerário pode reinserir as pessoas no processo social. Exatamente. Mesmo porque é aquilo que eu te disse, nós temos em torno de 26 adolescentes internados pela prática de atos infracionais que demandam, que autorizam a medida socioeducativa de internação, que é a última e por ser extrema só é aplicada nos casos, é uma medida absolutamente excepcional, e de Umuarama, desses 26 nós temos 20, enquanto a cadeia pública tem 200. Quer dizer, nós temos aí
de 10% de adolescentes para uma proporção comparada aos maiores de idade. Então, por aí você percebe que não é a questão dos adolescentes em conflito com a lei que tem elevado a violência a esses patamares que se preconizam por aí. Doutora, então parece-me que há duas linhas claras, né? Sim. Os a favor e os contra. Sim. Mas é possível um meio termo daqueles que defendem, dizendo assim, olha, a gente apoia a redução da maioridade penal para crimes hediondos? Tem gente que defende essa perspectiva? Tem esses que defendem essa perspectiva, dependendo de adolescentes que têm uma tendência a cometer infrações mesmo, porque tem aqueles, eu mesmo vejo muito, aqueles que você às vezes libera num dia da unidade de socioeducação e com menos de uma semana ele retorna porque já praticou outro ato infracional equivalente, que normalmente os mais comuns na nossa região são o roubo, né, que é o furto praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, e o tráfico. E o tráfico não autoriza internação. Por quê? Porque não é cometido com violência contra a pessoa e nem com grave ameaça. Então, o mais comum na nossa região é o roubo. Esse é o mais comum aqui na comarca de Umuarama. É raro, às vezes ocorre um homicídio, mas você vai pensando assim, um ou outro caso, sabe? Há pouco tempo tive um caso de estupro, mas também é um caso assim que, nesses 10 anos, eu tive um. Nesses 10 anos à frente da Vara da Infância e Juventude. Então, o que a gente percebe, na realidade, é isso. Não é da maneira como se preconiza por aí. E aqueles que argumentam que, reduzindo a maioridade penal, se reduziria também o processo de aliciamento dos jovens para o tráfico de drogas. Esse argumento é válido? Eu não creio que seja, porque se reduzir a maioridade penal para 16 anos, o tráfico vai aliciar os de 15, vai aliciar os de 14, e daqui a pouco nós estaremos encarcerando nossas crianças com 6, 7 anos de idade, porque verão que aos 16 não deu, vamos reduzir para 14, não deu, vamos reduzir para 12, para 10, e daqui a pouco crianças estarão encarcerados. E como é que está a discussão hoje no Brasil? Há projeto de lei ou apenas uma discussão das partes legislativas para isso? É uma discussão só de linhas que defendem isso. Ultimamente, essa discussão novamente foi suscitada porque um adolescente atirou, quando foi furtar um celular de uma advogada de São Paulo e não apenas subtraindo o celular do jovem, atirou e matou. Então, por ser uma pessoa do direito, ela começou a levantar essa bandeira novamente e isso voltou a ser uma discussão, né? Mas não há um projeto de lei tramitando que preveja essa realidade. Hoje isso é mero um debate da sociedade como um todo. E acho que é saudável debater saudável, isso. Para depois, se chegar à conclusão de que esse é o caminho, então aí sim haverá um projeto de lei e veremos o que acontece nos nossos parlamentos, aí, nas casas legislativas. Né? E saudável foi a tua presença entre nós também, doutora. Agradecemos muitíssimo a tua presença. Não por isso. E o convite fica aberto para outros momentos também, para a gente poder discutir esse tema e outros temas relacionados à infância e juventude. Muito obrigado pela tua presença. Não por isso, eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos hoje com a doutora Márcia, que é juíza da comarca de Umuarama, e ficamos muito felizes pela sua presença para a gente debater essa discussão que não se fecha aqui. Pelo contrário, ela será discutida porque nós queremos um Brasil mais justo para as nossas crianças, para a nossa juventude também. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.